Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje eu converso com a Jaine Tomé, que é moderadora do Clube de Leitura Leia Mulheres Boa Vista, porque a gente vai conversar sobre o incentivo à leitura mesmo, de forma geral, mas principalmente neste mês da consciência negra, de autoras negras, né? Contando a história aí, os desafios, enfim, tudo que envolve a cultura, a escrita e a história, né, dos povos e da população negra. Muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre literatura feita por mulheres. Eu queria entender, na verdade, para começar, né, como é que nasceu esse clube, né, e qual o objetivo dele mesmo, assim, contando da sua experiência. Bom, o Leia Mulheres, ele é um projeto, é uma iniciativa de âmbito nacional. Ele surgiu em São Paulo, mas na verdade ele foi uma inspiração trazida por uma escritora britânica em 2014, que ela lançou, a Joanna Walsh, o nome dela. Ela lançou uma hashtag, porque ela percebia que só estava assim, se lendo muitos livros escritos por homens, e ela percebia que ela não tinha experiência de ler livros escritos por outras autoras, né, por outras autoras mulheres como ela. Então ela lançou uma hashtag, né, chamada Leia Mulheres, só que em inglês, Read Women, em que ela leria apenas livros escritos por mulheres em 2014. E aí, usando esse tema, essa atitude da autora como inspiração, as fundadoras do Leia Mulheres aqui no Brasil trouxeram essa ideia para cá, mas elas meio que deram uma aprimorada nessa dinâmica. Elas pensaram em fazer encontros presenciais para discussão de leituras de autoras feitas de autoras mulheres. A escritora britânica, a Joanna, ela não tinha essa ideia de discutir as leituras. Ela lia, ia na rede social dela e comentava o que ela achava, indicava a autora que ela tinha lido. E aí, quando a gente trouxe isso aqui para cá, para o Brasil, a gente pensou, né, as meninas, as fundadoras do Leia Mulheres, pensaram em fazer de uma forma mais presencial, para a gente poder discutir realmente essas leituras juntas. Então, o clube surgiu em São Paulo, né? O primeiro Leia Mulheres surgiu em São Paulo em 2015 e, a partir daí, outras cidades, né? Outras pessoas de outras cidades foram tendo interesse. Eu quero fazer aqui também, eu quero fazer na minha cidade. E aí, de forma bastante organizada, né? O clube foi expandindo. Aqui em Boa Vista, o nosso primeiro encontro foi no mês de dezembro desse mesmo ano, em 2015, e nós lemos o livro O Sol é para Todos, da autora Harper Lee, que é um clássico da literatura norte-americana. Que bacana, né? Já vão fazer... Aliás, vai fazer 9 anos agora, então, em dezembro. Com certeza você já leu muita coisa junto com o clube, né? Junto com outras mulheres. E como é que vocês desenvolvem essas leituras na prática, né? Como é que escolhe, na verdade, o tema do livro? Ele escolhe a autora? Existe algum critério? Como é que é feito isso? Bom, cada clube, né, em cada cidade que tem um Leia Mulheres, cada clube é, assim, bastante autônomo, né? Cada clube tem as suas próprias regras de como escolher as suas leituras. Aqui em Boa Vista, a gente tenta fazer da forma mais democrática possível, né? A gente faz uma votação entre os membros ativos do grupo, né? As pessoas que estão indo, de fato, aos encontros. Eu, na moderação, né? Eu faço uma pré-seleção de 3 a 4 livros dentro de um recorte, né? De uma temática, de um gênero literário. Autoras negras, que é o recorte desse mês, né? Autoras asiáticas. Então, às vezes, a gente escolhe pela localidade dessa autora, por onde, né? Pela região onde ela vive, ou por algum contexto social, se ela é LGBT, ou se ela, por exemplo, é nordestina, se ela é indígena, se ela é uma autora roraimense, nós já lemos várias autoras roraimenses também. Então, eu faço uma pré-seleção dentro de algum recorte específico para o mês, né? E coloco né, essa seleção no formulário eletrônico e repasso para os membros ativos. E aí cada um vai escolher lá o que está com mais vontade de ler, o que achou a sinopse mais interessante. E aí o mais votado, eu geralmente faço essa enquete para 3 meses, né? Então a gente está com leitura definida já até dezembro, que é outubro, novembro e dezembro, seria o último trimestre desse ano. E aí a gente escolhe. Eventualmente, às vezes, sei lá, algum livro, alguma obra tem algum destaque nacional ou internacional, e aí a gente discute entre a gente mesmo para fazer a leitura. Por exemplo, em janeiro, a gente tá pensando em ler A Vegetariana, da Han Kang, que é uma autora coreana, que recentemente foi premiada com o Nobel de Literatura. Então, assim, foi um alvoroço, né, na comunidade literária, no mercado editorial, e a gente ficou bem animada. Vamos ler, a gente ainda não leu essa autora. Então, o ineditismo também é um critério que a gente utiliza, assim, a gente
já leu uma autora mais de uma vez, mas a gente tenta evitar, né, para que a gente possa diversificar ainda mais essas leituras. Aí eu acho que quando lança um livro assim que é a nível de premiação Nobel, dá uma ansiedade para ler logo, né? Acho que quer pular os outros. Aí tem que se unir em grupo ali. Não vamos ler agora, vamos esperar janeiro. Tem que manter a organização, sim. Há quem leia antes, mas aí guarda aí os comentários, né? Para fazer no encontro. Jaine, me conta, então, para decidir agora, como é que foi feita a decisão agora por esse livro, né? Voltado aí ao mês da consciência negra. Agora, no próximo dia 20, inclusive, é o Dia da Consciência Negra no Brasil. Já é feriado, né? Já é uma data consolidada em que traz a conscientização, em que traz a informação sobre os desafios, o racismo, enfim, tudo que é enfrentado pela população, bem como também as conquistas e glórias, né? Da população negra. Como é que vocês decidiram por esse tema, por essa autora? A gente sempre busca diversificar as nossas leituras durante um ano inteiro. Então, durante um ano inteiro, nós estamos lendo autoras negras, autoras indígenas, autoras racializadas de alguma forma ou que estejam em alguma minoria, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, né? Eu gosto de citar a Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, é uma autora negra, que a gente já leu no clube, que ela tem um livro chamado O Perigo de uma História Única, em que ela denuncia, né, ela exemplifica no livro dela quais que são as consequências e quais que são os males de a gente sempre só ter uma visão da história, né? Uma visão de algum fato. Por que a gente não tem várias visões? E o que é que de ruim que a gente tira quando a gente só vê um único lado da história? E qual é esse lado? Qual é essa visão que a gente costuma ver? Normalmente, ela é branca, ela é masculina, ela é heterossexual, ela é colonizadora. Então, a gente não tem outros vieses para avaliar aquele fato histórico ou um fenômeno histórico que tenha ocorrido. É importante, então, a gente ampliar o horizonte e dar voz a outras vozes, né? Dar espaço para outras vozes, no caso. Então, novembro, a gente sempre dedica para leitura de autoras negras, mas a gente sempre gosta de frisar que é importante a gente ler autoras negras, autoras indígenas e várias outras categorias de autoras durante um ano inteiro. Mas então, novembro, a gente sempre dedica para autoras negras, e aí, como, né, de costume, eu geralmente faço uma pré-seleção dentro desse recorte. Então, tinha selecionado Conceição Evaristo, que a gente nunca tinha lido, Pauline Chiziane também, que é outra autora negra que a gente tem interesse em ler, mas ela ainda não foi escolhida, quem sabe no futuro, né? E aí a gente colocou para votação, e esse aqui foi o livro escolhido. Porque eu acho que a temática dele também, além de falar das dificuldades, né, das pessoas negras e da realidade das pessoas negras, ele vai um pouquinho além, né? O título do livro é Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. O que traz esse livro aí que você já pesquisou, já descobriu? Esse livro da Conceição, a Conceição Evaristo é uma autora brasileira, né? Uma autora negra brasileira que é muito famosa, muito renomada. Esse vai ser o primeiro livro dela que a gente vai ler e discutir no clube. E ele conta a história de uma mãe, de uma mulher negra, e ele vai narrar as dificuldades dessa mãe em criar um filho na nossa sociedade, que é uma sociedade marcada pelo racismo e pela desigualdade, né? Então, a gente vai acompanhar aí as durezas e as durezas e também as felicidades, né? Porque nem só de dor nem só de dor se faz a vida de uma pessoa negra, né? Então, a gente vai acompanhar a história dessa personagem e desses personagens, né? Dessa mãe, desse filho. E a Conceição, ela sempre traz nas obras dela, assim, temas não apenas de questões raciais, né? Mas também ancestralidade, a resistência das populações negras no Brasil, a própria desigualdade também, de classe, de raça. Então, esses são temas que a gente pode esperar encontrar nesse livro, que ele é pequenininho, ele tem só, em média, 134 páginas, mas a gente já imagina que ele seja aquilo que a gente gosta de chamar de pequeno gigante, né? Que ele é bem fininho, mas que tem muitos temas que a gente pode trazer para uma boa discussão. Eu acredito que vocês que já estão fazendo parte do clube de leitura, já têm esse hábito de ler, isso aí tira em menos de uma semana, né? Esse livro. Ah, sim. Mas, assim, cada membro, né? Cada pessoa que participa com a gente tem a sua realidade, né? A gente escolhe com antecedência os livros justamente para que a pessoa tenha tempo de conseguir lê-lo até o encontro. Por exemplo, esse aqui, nós estamos em novembro, ele foi escolhido no final de setembro, entre setembro e o início de outubro.
a gente fez definiu as 3 leituras do último ano, né? Desse ano, do último trimestre do ano, que é outubro, novembro e dezembro. Então, lá no início de outubro, ele já estava escolhido. Porque, assim, eu tenho um pouquinho mais de tempo para conseguir concluir uma leitura mais rápido. Mas há quem trabalhe, por exemplo, o dia todo e aí à noite vai tratar de outras questões domésticas ou outros afazeres. Então, o tempo para a literatura a gente precisa avaliar também quais são as realidades de cada pessoa, né? E agora, para quem quiser, tem interesse, né, de conhecer o clube de leitura, quiser fazer parte, quiser até, de repente, começar dentro do clube de leitura já com essa leitura, né, da Conceição Evaristo, como é que faz? É muito simples. Basta ler o livro e comparecer no dia do encontro. Ah, Jaine, mas eu não tive tempo para ler o livro. Não tem problema, pode comparecer assim mesmo se a pessoa que tiver interesse não tiver nenhum problema, assim, com spoiler ou com algum fato que acontece no livro, algum evento que ela queira descobrir sozinha, né? Porque isso eventualmente a gente vai acabar discutindo. Então, mas assim, se isso não for um problema para você, pode comparecer sem problema nenhum. Eu até indico que isso aconteça, né? Porque eu queria ver como é que é a dinâmica do clube. Não tem problema, basta comparecer. O nosso próximo encontro, que é para discussão do Canção para Ninar Menino Grande, vai ser no próximo dia 24, que é daqui a 2 domingos. Então, dá tempo, quem quiser começar a ler hoje. É um livro pequenininho, então dá tempo para ler e chegar e a gente fazer uma boa discussão, mas se não tiver, se não for possível, também não tem problema. Qualquer pessoa é bem-vinda, mulheres, homens também. O nome do clube, às vezes, ele gera uma confusão, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas é só para mulher? Não, qualquer pessoa pode participar. A ideia é que a gente leia autoras mulheres, até porque o objetivo do clube é dar visibilidade para autoras e tentar diminuir um pouco a disparidade de gênero no mercado editorial. Porque a gente sabe que as autoras mulheres têm muito mais dificuldade de se inserir nesse mercado do que os autores homens. E aí, onde é que acontecem as reuniões? As reuniões são feitas na Escola Estadual Hildebrando Ferro Bittencourt, que fica ali na rua Arnaldo Brandão, no bairro São Francisco, às 17 horas, no domingo, dia 24. Pronto, endereço e horário, tudo combinado. E aí, no momento da discussão de vocês, né? Como é que é a participação de quem leu? Todo mundo tem uma vez de participar? Isso, todo mundo tem voz. Às vezes fica meio bagunçado, mas aí eu tô ali tentando fazer o meu papel de moderação, né? De tentar colocar cada pessoa para falar na sua hora devida, né? Evitar que um interrompa um outro. Mas, no geral, eu tô ali mais eu como moderação, né? Como moderadora, eu tô ali mais, assim, para manter as coisas organizadas. Mas, no geral, é um grande bate-papo em grupo mesmo. Cada um vai falar o que achou, o que gostou, o que não gostou, quais foram os temas que achou que são importantes a serem discutidos, se o livro entreteu, se não entreteu, se gostaria de indicar para outra pessoa ou não. Quem quiser participar também pode levar convidados, a gente gosta muito de receber pessoas novas no clube também. Então, funciona assim de forma bem informal. Às vezes as pessoas ficam, mas eu nunca participei de um clube de leitura, como é que será? Será que é muito assim, formal? Não, gente, é um bate-papo, assim, cada um vai falar o que achou do livro, se gostou, se não gostou, e é isso. E você, com certeza, já leu outras autoras negras também, né? De que maneira que você acredita que esse tipo de leitura ele venha contribuir com essa visão também nossa de mundo? Você falou muito que existe o consumo de literaturas de autores homens, héteros, europeus também, né? Que vêm aí dos colonizadores. Sim. Como é que isso pode contribuir com a nossa cultura, né, brasileira, que fomos colonizados, e traz essa visão mesmo, assim, diferente? É muito importante para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, para que a gente possa ver e analisar alguma coisa de várias perspectivas diferentes. Se a gente tem apenas uma visão do que acontece, a gente fica ali com a visão muito fechada. Então, quando a gente lê autoras negras, autoras indígenas, quando a gente lê mulheres no geral, a gente já tem uma perspectiva diferente da hegemonia, né? Que são os autores homens nesse caso. Então, quando a gente lê, por exemplo, a Chimamanda Adichie, que é a escritora nigeriana que eu já citei, Octavia Butler também, que é conhecida, uma das chamadas mães da ficção científica, é também uma autora negra. Então, elas têm
perspectivas diferentes da mesma coisa, elas têm pontos de vista diferentes, então elas vão escrever de uma forma que você vai ver e vai pensar, nossa, eu nunca imaginei que poderia ser escrito dessa forma, que esse fenômeno poderia ser visto dessa forma. Então isso amplia a nossa visão das coisas. Então essa é uma grande contribuição, além de que nos torna mais empáticos, né, para as realidades dessas pessoas que vivem outras realidades diferentes da nossa. E quais as outras obras, né, que você pode nos indicar aí, principalmente para quem está nos ouvindo, que é, além de ler, né, o Canção para Nienar Menino Grande, da Conceição Evaristo, mas que queira ler também outros autores negros, dos quais você já leu, quais você indica? Bom, eu vou indicar eu acho que um dos meus favoritos do clube até agora, que chama Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Adichie, que é essa autora que eu já citei. Ele conta... O background dele, o pano de fundo dele é na Guerra de Biafra, que foi uma guerra civil que aconteceu na Nigéria. E a autora, ela cria uma história ali, ela cria um romance dentro desse background, e ela vai ali contar um pouco da história dessa guerra, que são realidades ali que a gente que está numa realidade diferente nunca imagina, né? Nunca vai imaginar. Então, ele tem a dureza da guerra, esse é um dos temas do livro, mas ele também vai falar sobre família, sobre a relação entre amigos, sobre lealdade, sobre apoio que as pessoas dão umas para as outras, né? Nesse contexto muito difícil, né? De guerra e de privações. Um outro livro muito bom que a gente leu no clube é o Kindred. É uma ficção científica, já esse é da autora Octavia Butler. Ele é a história de uma mulher negra contemporânea, acho que, salvo engano, na década de 70 que se passa o livro. É a história de uma autora negra que ela viaja no tempo. Do mais absoluto nada, ela se vê nos Estados Unidos na época da escravidão. E aí ela fica... Para uma pessoa branca, isso no máximo causaria um choque. Uai, o que eu estou fazendo aqui? Mas para ela, que é uma pessoa negra, voltar para um tempo em que a escravidão ainda estava vigente, ela percebe que a vida dela está em risco. E aí ela precisa ali tentar descobrir como ela pode voltar para o tempo dela, como ela pode voltar para o presente, né? E tentar descobrir por que ela foi para aquele lugar, o que ela precisa fazer naquele tempo e naquele espaço onde ela se encontra, para poder voltar e se manter a salvo, né? Então, esses são 2 dos livros que a gente mais, assim, discutiu no clube, que foram muito bons. Eu gostei desse segundo, viu? Ele virou, inclusive, uma série, salvo engano, do canal Star Plus. Mas eu não assisti ainda, mas há quem diga que a série não faz jus ao livro, que o livro é melhor. Mas aí, para quem prefira, né, o meio audiovisual tem essa opção também. Sempre há essa guerra entre o mundo da literatura e o mundo audiovisual. Qual é o melhor, né? Mas contando um pouquinho também sobre essa experiência de ler, de consumir livros, né? De que forma que você acredita que isso contribui, não só para isso tudo que você já falou, para visões de mundo e tudo mais, mas qual a necessidade que você percebe ainda em Boa Vista da leitura, né? A gente sabe que cada vez mais se consome ali conteúdos no celular, nas telas, assiste filmes. Como é que fica a leitura nessa situação? A leitura, ela é uma outra mídia. Ela é uma outra mídia de entretenimento e também uma mídia educativa que a gente tem à nossa disposição, assim como é o audiovisual, né? Como é a TV, como é o celular, como é o cinema, por exemplo, né? É tudo um meio artístico. Então, a literatura também entra como um meio artístico nesse contexto, né? Mas a grande diferença é que a leitura, ela nos tira das telas. Ela nos tira desse meio que é cheio de ansiedade, né? Que é o meio hiperconectado das redes sociais. A gente está sempre com a cara enfiada no celular o tempo todo e aí a gente está sempre achando que não tem tempo para nada. Mas se você consegue tirar de 15 a 30 minutos para fazer uma leitura desconectado do celular, é uma experiência diferente. E aí, geralmente, quem consegue colocar isso como hábito não consegue parar mais. Eu falo por experiência própria, que eu já leio desde criança. A vida inteira, né? Eu tenho o hábito da leitura, assim, de ler já com frequência desde criança. Isso é muito legal, né? Porque você amplia o vocabulário, amplia a tua conexão também com o mundo, consegue conversar sobre todo e qualquer assunto, né? Com qualquer pessoa, tem repertório. Isso. Mais uma vez, lembrando, então, para quem quiser conhecer, participar do clube, né? Dar as orientações mais uma vez. Tem rede social também?
Tem sim, a gente tá no Instagram, no @leiamulheresboavista, tudo junto. E o nosso próximo encontro vai ser no dia 24 de novembro, que é sempre num domingo. A gente sempre faz os nossos encontros no último domingo do mês, que é para dar tempo de todo mundo passar o mês inteiro lendo o livro. Os encontros são sempre às 17 horas, na Escola Hilda Brando Ferro Bittencourt, na rua Arnaldo Brandão, no bairro São Francisco. Fica ali na quadra atrás do supermercado Novo Tempo. Olha só, então, endereço dado. Eu queria agradecer e parabenizar o seu trabalho também, né, de conseguir juntamente... São quantos integrantes hoje? No momento, a gente está com média de 10 a 12 pessoas. Já teve mais, já teve menos, fica oscilando, é rotativo, né? Às vezes tem alguém que não consegue ir num mês, mas vai no próximo. Então, depende muito também. Parabenizar vocês, todos os leitores, né, que promovem esse tipo de conversa também. E posteriormente também já fica o convite aberto para vir contar um pouquinho dos livros, né, do livro, aliás, que foi lido agora, que está sendo lido agora, da Conceição Evaristo, que é... O nome do livro, eu perdi aqui, Canção para Ninar Menino Grande. O título é bem chamativo já. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. E para todos que estão nos ouvindo, leia Mulheres, né? Isso. Então é isso. Muito obrigada. Eu vou deixar esse espaço para você também fazer suas considerações e convidar as pessoas para lerem. Tá certo. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite. Eu sempre fico muito feliz quando eu sou chamada para falar sobre o Leia Mulheres, porque é um projeto muito querido para mim, né? Eu não tô na moderação dele desde o início, mas eu participo dele desde o primeiro encontro. Eu tava lá quando ele nasceu. Então, ele é um projeto muito querido para mim. Eu sou uma entusiasta da literatura e eu acredito no poder da literatura de melhorar o mundo em que a gente vive. Então, eu tô sempre puxando gente para vir. Você já ouviu falar no Leia Mulheres? Quer ler esse livro? Gosta dessa temática? Então, o convite fica para quem tiver interesse, né, em retomar o hábito da leitura. Às vezes, entre final e início de ano sempre tem essa meta, né? Eu queria ler mais. Então, tá aí, os clubes de leitura, não apenas os Leia Mulheres, né, em várias cidades, mas vários clubes de leitura presenciais e online também estão aí para suprir essa demanda, né, de ajudar as pessoas a retomarem o hábito de leitura. Então, a gente deixa o convite. Todos são bem-vindos, só basta chegar lá com a gente na escola, no dia do encontro, sentar com a gente, conversar com a gente, e é isso. Se gostar, voltar no mês seguinte, trazer convidados, então a gente aguarda vocês. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho também. Parabéns ao Clube de Leitura Leia Mulheres. Desejo muito sucesso. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria. Basta pesquisar por @Defensoria RR. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.